Em uma clareira ensolarada, onde os raios de sol penetravam as folhas, formando um manto de luz suave, vivia uma formiga chamada Nina. Nina era pequena e de corpo brilhante, com olhos pretos e atentos que pareciam absorver todos os detalhes ao seu redor. Desde jovem, Nina era conhecida por ser uma formiga trabalhadora, rápida e habilidosa, mas também havia nela uma inquietação que todos na colônia notavam. Nina vivia atormentada por uma série de medos que cresciam em seu coração. Ela temia a chuva, temia a chegada do inverno, temia que sua colônia não tivesse comida suficiente e, acima de tudo, temia a sombra de predadores que rondavam a floresta. Em cada amanhecer, Nina era a primeira a sair do formigueiro e a última a voltar. Trabalhava sem parar, acumulando pequenas folhas, grãos e sementes para garantir que, caso algo desse errado, sua colônia estivesse preparada. Um dia, enquanto Nina saía para mais uma jornada de trabalho, encontrou sua amiga Lara, uma borboleta de asas coloridas e movimentos graciosos. Lara pairava no ar, dançando ao sabor do vento, e ao ver a formiga apressada, pousou ao seu lado. "Por que tanta pressa, pequena Nina?" perguntou Lara com um sorriso leve. "O dia mal começou e você já parece carregar o peso de uma floresta inteira." Nina parou por um instante, surpresa pela visita de Lara. "Não tenho tempo para dançar, Lara. O inverno está chegando e eu preciso garantir que todos estejam seguros e bem alimentados", respondeu Nina, ajeitando a folha que carregava nas costas. Lara balançou as asas, observando a formiga com uma expressão de preocupação. "Mas você já faz isso todos os dias, Nina", comentou a borboleta calmamente. "E, no entanto, nunca parece feliz. Não percebe que o sol nasce e se põe e você nunca para ver sua beleza?" Nina desviou o olhar, sentindo uma pontada de tristeza em seu peito. "Eu não posso me dar a esse luxo, Lara. E se amanhã o alimento acabar? E se o inverno chegar antes que estejamos preparados? Preciso garantir que todos na colônia estejam seguros", respondeu, sua voz embargada pela ansiedade. Lara suspirou suavemente e, antes de voar, disse algo que ficou ecoando na mente de Nina. "Lembre-se, pequena amiga, que a vida é como o vento. Às vezes, a melhor forma de viver é simplesmente deixar-se levar." Nina, no entanto, achou que isso era impossível. Como poderia ela, uma formiga responsável, deixar-se levar pelo vento? Naquela noite, uma tempestade furiosa assolou a floresta. Raios riscavam o céu, trovões rugiam como gigantes enfurecidos e a chuva caía em um dilúvio sem fim. Nina estava em sua toca, tremendo de medo, pensando em todo o trabalho que talvez tivesse sido destruído pela chuva. Mal conseguia dormir, imaginando as sementes sendo carregadas pela água, as folhas lavadas pela correnteza. Na manhã seguinte, assim que a chuva parou, Nina saiu em disparada para ver o que restava de sua colheita. Para seu alívio, algumas reservas estavam intactas, mas muitas folhas e grãos que coletara com tanto esforço tinham sido levados pela correnteza. Enquanto caminhava, Nina encontrou uma formiga mais velha chamada Marga, uma das mais sábias da colônia. Marga tinha olhos bondosos e passava os dias cuidando das formigas mais jovens, sempre com palavras gentis e uma serenidade que intrigava Nina. "Não me diga que a tempestade também levou o seu sono, pequena Nina", disse Marga com um sorriso acolhedor. "Posso ver o cansaço nos seus olhos." Nina suspirou, desabafando sua frustração. "Eu trabalho tanto, Marga, mas parece que o universo está sempre contra mim. Por mais que eu me esforce, nunca consigo ter certeza de que estamos realmente seguros." Marga assentiu, ouvindo atentamente, e então convidou Nina a caminhar com ela até uma pedra alta, de onde era possível ver quase toda a floresta. Lá, a formiga mais velha contou uma história que jamais sairia da memória de Nina. "Vou te contar algo que aprendi há muitos anos", começou Marga em tom suave. "Quando eu era jovem, como você, trabalhava sem parar, sempre preocupada com o que aconteceria no futuro. Minha vida parecia um fardo.
Até que um dia, durante uma seca terrível, fui obrigada a parar. Eu adoeci e não havia nada que eu pudesse fazer além de descansar e esperar. Naqueles dias de repouso forçado, aprendi que a natureza tem seu próprio ritmo e que tentar controlar tudo é como tentar segurar o vento. Nina a escutava atentamente, sentindo cada palavra tocar seu coração. Mas como podemos viver sem controle, Marga? Como podemos garantir que nossa colônia estará bem se não nos preocuparmos com o que pode acontecer? Perguntou, ainda intrigada. Marga olhou para o céu, onde o sol estava se pondo, tingindo a floresta de um dourado suave. Respondeu a formiga mais velha com ternura. Viver é aprender a confiar que mesmo nas adversidades, a vida segue seu caminho. A ansiedade nos rouba a chance de aproveitar os dias que temos, sempre nos prendendo ao medo do que virá. Se passarmos cada dia presos ao medo, jamais conheceremos a verdadeira paz. Naquela noite, Nina refletiu sobre as palavras de Marga. Ela pensou no quanto perdera com sua obsessão pelo controle e na tristeza de ver cada pôr do sol como um sinal de que o tempo estava passando rápido demais. Percebeu que, enquanto buscava segurança, deixava escapar a beleza dos dias. Algumas semanas depois, a floresta enfrentou outro desafio. Uma seca inesperada, mais rigorosa do que qualquer outra. As fontes de água secaram e o calor intenso dificultava a busca por alimento. Muitas formigas da colônia, inclusive Nina, estavam cansadas e desanimadas. Em uma tarde particularmente quente, Nina encontrou Lara novamente, voando baixo, com as asas pesadas pela falta de água. Mesmo você parece estar sofrendo com essa seca, Lara, comentou Nina surpresa. A borboleta sorriu, ainda que cansada. Sim, todos estamos sentindo a falta de água, mas a seca vai passar, como tudo na vida, disse Lara com uma tranquilidade que Nina invejava. Foi então que Nina percebeu algo extraordinário. Em meio ao calor e à escassez, a borboleta continuava vivendo, aceitando o momento sem resistir ao que estava além de seu controle. Lara parecia entender a lição que Marga lhe ensinara semanas antes. Viver era mais do que sobreviver, era aprender a dançar com os ventos imprevisíveis da vida. Naquela noite, Nina olhou para o céu estrelado e pela primeira vez não sentiu medo do futuro. Ela não sabia o que o dia seguinte traria, mas ao invés de se preocupar, escolheu confiar que a natureza teria seu próprio modo de restaurar o equilíbrio. E de fato, alguns dias depois, a floresta foi presenteada com uma chuva suave que trouxe frescor e vida ao solo seco. As fontes de água se encheram novamente e a colônia de formigas voltou a prosperar. Nina, no entanto, agora era uma formiga diferente. Ela continuava a trabalhar, mas sem o peso da preocupação constante. Seu coração estava mais leve e ela descobriu com espanto que até mesmo seu trabalho parecia mais fácil. No final, Nina aprendeu que a força verdadeira não estava em tentar controlar cada detalhe, mas em aceitar que, como as árvores, os rios e as borboletas, sua vida fazia parte de algo maior, e que isso era suficiente. Nina encontrou a paz que sempre estivera dentro dela, como um riacho tranquilo que corria por baixo da terra, apenas esperando para ser descoberto. No Evangelho de Lucas, capítulo 12, está escrito: dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: portanto eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos. Não semeiam nem colhem, não têm armazéns nem celeiros. Contudo, Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante?
Quando Jesus deu esse conselho para aquelas pessoas que estavam o ouvindo, a época e o contexto eram diferentes. Não havia internet, não havia excesso de compromissos e de informação, não havia pandemias, recessão econômica, e ainda assim, Jesus teve que dizer para o povo não se preocupar com as coisas da vida. Se Jesus falou isso para as pessoas daquela época, o que então ele dirá para nós hoje? Analise a sua vida. Cada um de nós possui várias razões para nos preocuparmos, até mesmo com as coisas básicas da vida. Existem muitos motivos que nos geram preocupação, tanto a nível individual como coletivo. A preocupação geralmente está ligada à satisfação de uma necessidade, e segundo o que Jesus diz, o erro não está em ter uma necessidade satisfeita, mas sim em correr atrás disso, porque isso nos leva muitas vezes a querer controlar as situações e o curso dos acontecimentos, o que não é saudável para nós. O Pai Eterno conhece todas as nossas necessidades, das mais simples às mais complexas, e por isso Ele vai supri-las no tempo certo, assim como Ele alimenta e cuida fielmente de seres que sequer são humanos, como os pássaros ou os lírios do campo. Jesus disse que os pagãos correm atrás das coisas da vida, não porque sejam inferiores às outras pessoas, mas porque eles não confiam em Deus. Pelo fato de não o verem e de não o reconhecerem como pai, o sentimento de orfandade acaba produzindo uma independência que não é saudável e, por sua vez, pode desencadear outros problemas. Quantas pessoas não tomam iniciativas por causa do medo, da insegurança ou da ansiedade? Quando não nos sentimos seguros nos braços de Deus, nosso Pai, a nossa tendência é nos apoiarmos de uma forma equivocada em nós mesmos, e essa atitude pode nos levar à decepção, porque por mais que tentemos, nós não temos o controle das coisas. Jesus tinha plena segurança no Pai. Ele sabia o quanto era maravilhoso o sentimento de ser filho, e ele quis que nós também experimentássemos isso. O sentimento de segurança é algo contrário à nossa ansiedade e à nossa preocupação. E ele só é gerado através do nosso relacionamento com Deus. Quando passamos a enxergar Deus como Pai e nos entregamos a Ele, nós nos sentimos livres das preocupações. Quando vivemos como filhos, nós não somos dominados nem escravizados pela ansiedade e pelas preocupações da vida, por mais importantes que elas sejam para nós. Para entendermos isso, basta vermos o exemplo das crianças. Elas são inocentes e despreocupadas. As crianças não estão preocupadas com o dia de amanhã, com como irão pagar as contas, como haverá comida na sua casa. Elas simplesmente depositam a confiança e a esperança no pai ou na mãe. Você não vê uma criança dizendo o tempo todo a seus pais que eles precisam comprar alimento para ela ou roupas para ela usar. Talvez essa seja uma das razões pelas quais Jesus disse que nós deveríamos ser como as crianças. Deus, o nosso Pai, nos ensina uma grande verdade através do relacionamento terreno entre pais e filhos. A vida que Ele nos deu é, sim, nossa responsabilidade, mas existe um limite. Quando passamos desse limite e começamos a priorizar e a nos preocupar demais com as coisas, estamos nos comportando de uma forma errada, ou seja, agindo como pessoas que não são filhos de Deus. Eu quero convidar você a entregar sua vida a Deus nesse momento e a depositar toda a sua confiança e toda a sua esperança nele. Independente dos problemas que você tiver que enfrentar nessa semana, lembre-se de que Deus é o seu Pai. Ele cuida de você, Ele se preocupa com você e Ele te dará o que for necessário para que você seja vitorioso por mais essa semana. Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e Pai, reconhecemos que somos teus filhos e pedimos que o Senhor conduza a nossa vida da maneira como o Senhor quiser. Seja feita a tua vontade, Pai. Sabemos que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Entregamos ao Senhor a nossa vida, os nossos dias, os nossos problemas, a semana que se inicia. Reconhecemos a nossa fragilidade e a nossa limitação.
mas declaramos que a nossa força vem do Senhor. Podemos tudo no Senhor que nos fortalece. Por isso, nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem. Ela pode transformar a vida de alguém. Eu fico por aqui até o próximo vídeo, querido ouvinte.